gravação iniciada, né, para o pessoal não perder. E nós falamos também do segundo tipo de articulação, que era as articulações cartilaginosas, que permitem um movimento, só que um movimento limitado. Esse movimento das articulações cartilaginosas, o nome mesmo já está dizendo, que é por causa da cartilagem presente, né? E nós falamos de uma subdivisão em dois tipos, né? A sínfise, que está principalmente na sínfise púbica, e também na região da coluna, por causa dos discos intervertebrais. E falamos também das sincondrioses que estão presentes aqui na região do tórax, né, por causa das cartilagens que estão presentes aí entre o osso externo e as costelas. Né, e por fim nós chegamos a falar das articulações sinoviais. Lembro que na semana passada a gente discutiu alguns tipos, né, de classificação das articulações sinoviais. Se vocês lembrarem aí, são as articulações mais complexas, né, que nós temos espalhadas pelo nosso corpo. São a maioria das articulações do nosso corpo. Então nós temos várias delas, né, a grande parte, na verdade. Lembram que ela tem a cápsula articular, né, então ela vai formar, tem vários componentes que vão, de fato, formar essa articulação sinovial, né? Lembra que nessa articulação sinovial vai ter a presença do líquido, que é o próprio líquido sinovial. É um líquido que vai lubrificar, que vai nutrir essa articulação, né? Que é produzido pela própria articulação, tá? E hoje nós vamos começar continuando falando dessa articulação, tá? Das articulações sinoviais. Na semana passada, no finalzinho, nós chegamos a falar de algumas formas de classificação dessas articulações sinoviais e paramos nisso, porque ia começar a falar de outras formas, né, de classificação. O slide já abriu aí para vocês? Já está mostrando aí? Já abriu. Já, né? Então, tá bom. Então, deixa eu expandir aqui para a tela inteira para mim. Que aí ele vai falar quanto à forma geométrica, né, das superfícies articulares. Se eu não me engano, foi aqui mesmo que a gente parou, né? Então, vamos lá. Deixa eu só admitir a Rosiane. Então, quanto à forma geométrica das articulações, ela pode ser classificada de forma plana, o chamado gínglimo, condilar, criocoide, elipsoide, selar ou esférica. Essa terceira e quarta classificação ali das articulações, criocoide ou condilar, eles acabam, tem literaturas hoje em dia que trazem elas como se fosse um tipo só de classificação, tá? Estão juntando em um único tipo de classificação dessa articulação devido ao movimento que ela permite. Então, quando nós chegarmos nela, vocês vão ver. Eu lembro de falar isso com vocês. Então, vamos falar de cada uma delas. Então, esse tipo de articulação considerada articulação plana. Aqui tem alguns exemplos, em especial as articulações intertársica e intercárpica. Quando fala disso, intertársica, então está em relação entre os ossos, né, do tarso, e intercárpica entre os ossos do carpo, né? E são articulações planas porque permitem os movimentos ali, é como se uma estivesse deslizando sobre a outra. No caso, um osso, né, estivesse deslizando sobre o outro. Então, vão permitir ali alguns eixos de contato, tá? E dessa forma, permitem ali os movimentos. Só um minutinho que tem alguém mandando mensagem aqui que não está conseguindo entrar. Só um minutinho, deixa eu ver quem tentar resolver aqui para ela. Só um minutinho, tá? Então, vamos lá. Essas articulações planas, então, elas são como se fosse uma placa, um osso deslizando sobre o outro. Elas permitem, então, que tenham dois eixos, tá? Cada eixo permite dois tipos de movimento. Então, essas articulações amplas, se elas permitem 3 eixos, elas permitem 6 tipos de movimento. Então, aquele movimento de flexão, extensão, adução, abdução e rotação interna e rotação externa.
Isso a gente consegue, por isso que nós conseguimos fazer um movimento rotacional todo com o punho. Você consegue fazer flexão, extensão, adução e abdução do punho, né? E a rotação interna e rotação externa do punho, tá? E a mesma coisa no tornozelo, por causa desse tipo de articulação, que é a articulação plana. O outro tipo de articulação é a chamada gínglimo. O gínglimo é um tipo de articulação que a gente fala que é uma articulação dobradiça, tá? Lembra sempre disso. Gínglimo é como se fosse uma dobradiça. Então, é uma articulação cilíndrica com um único eixo. Se é um único eixo, ela vai permitir dois movimentos, né? No caso, flexão e extensão, tá? Então, se eu estou falando isso com vocês, que é flexão e extensão, e que é um único eixo, e que é dobradiça, então ela está presente aqui, como está falando no slide já, húmero radial, por exemplo, tá? Que só permite esse movimento. Eu não consigo fazer movimento de supino, né, para os lados, como o húmero e o rádio, por exemplo. Não dá, eu não consigo fazer isso, tá? Eu só consigo fazer movimento de extensão e de flexão. A mesma coisa da articulação do meu joelho. Eu não consigo movimentá-las para o lado, eu só consigo fazer esse único movimento, esses dois movimentos de flexão e de extensão, tá? Porque a articulação é gínglimo, que só tem um eixo, tá? Que funciona como se fosse uma dobradiça. A terceiro, né, que é o condilar. E aqui os exemplos. Atlantocondilar. Atlanto, lembra do Atlas, a primeira vértebra, né? E... Peraí, só um minutinho que passou demais. Então, o Atlas, aqui é a primeira vértebra cervical, atlanto-occipital, é o contato dela com o osso occipital do crânio. E a outra que a gente tem a ATM, que é a articulação temporomandibular. E ela funciona da mesma forma dessa articulação tiocoide. O que essas duas articulações possibilitam? Tanto uma quanto a outra. Que é como se fosse um pivô. É como se, no caso, tanto a coluna nessa região de classificação condilar, quanto o nosso braço, né, nessa região, nessa classificação tiocoide, servisse como se fosse um pivô. Ou seja, o braço, no caso, ele serve para fazer um movimento rotacional, ele só tem um eixo, ele só consegue fazer esse movimento rotacional. Olha o tipo da articulação, rádio-ulnar. Então, ele só consegue fazer um movimento. O rádio e a ulna só conseguem virar para o lado, rotação interna, rotação externa, tá? Ele só tem um eixo. Aqui, a cabeça, sobre o pescoço, a mesma coisa. Ele consegue virar para um lado e para o outro, tá? Fazer um movimento de negação, virando para um lado e para o outro. Ah, tá. Não, mas eu consigo movimentar minha cabeça para cima e para baixo. Sim, você consegue movimentar sua cabeça para cima e para baixo, mas não por causa dessa articulação atlanto-occipital. Se dá por causa de outras articulações, tá? Na articulação temporomandibular, também se dá dessa forma, por causa que, bem nessa articulação mesmo, serve como um pivô, que só dá para a gente abrir a boca, abrir e fechar a boca. Só tem esse eixo de movimento. Então, a gente só consegue abrir e fechar a boca. Não dá para a gente ficar deslocando a mandíbula para as laterais, normalmente dizendo, né? Então, ele funciona como um pivô. Tanto lá na condilar, como na tiocoide. O próximo tipo de articulação é o chamado elipsoide. E aí, o exemplo dessa articulação elipsoide que nós temos é na articulação radiocárpica. Então, a articulação radiocárpica, aqui na imagem a gente consegue ver o osso rádio. O osso rádio, lembra que ele está mais próximo aí da região, né, do polegar. Então, entre o rádio e os ossos do carpo, tá? Nessa elipsoide, o que acontece? Esses ossos aqui do carpo, eles têm um formato de meia-lua, como se fosse uma elipse. Por isso que a articulação é classificada como elipsoide. Olha esse ossinho aqui do carpo, como ele tem esse formato de meia-lua, tá? Então, como ele tem esse formato, vira uma elipse. Então, você consegue ter dois eixos de movimento. Então, você consegue ter um movimento
fazer, então, 4 tipos de movimento. 2 eixos, 4 movimentos. Você consegue ter flexão e extensão, e você também consegue adução e abdução, porque você consegue movimentar para os 2 lados, tá? Essa articulação elipsoide. A próxima é a articulação celar. Na articulação celar, ela também permite 2 eixos de movimentos, e aqui um exemplo da articulação é a trapezo metacarpiana. Então, é em relação ao osso trapézio, que está aqui no metacarpo, perdão, que está no carpo, que são esses ossos, né, do punho, e o metacarpo, tá? Então, essa junção entre carpo e metacarpo é um tipo de articulação celar. Por que celar? Porque ela forma como se fosse uma cela mesmo. Eles se unem, tá? É um osso côncavo e o outro convexo. Eles se encaixam, tem um encaixe certinho ali, formando uma cela. Por isso que ela é chamada celar. E também, nessa articulação, como tem os 2 eixos, nós conseguimos movimentar fazendo 4 movimentos. Tanto flexão, extensão, adução e abdução. Tá? Então, 4 movimentos. E, por fim, nós chegamos nessas articulações esféricas. Nas articulações esféricas que nós temos, no ombro, tá? Nos nossos ombros, e na região da coxa, tá? Aqui na articulação do quadril. Os nossos braços e pernas, em relação às articulações, eles são bem parecidos, tá? As articulações, a quantidade de ossos, enfim, são bem parecidos. Aqui, nessa articulação escápulo-humeral, é o local onde o nosso húmero vai encaixar na região da escápula. Observem a cabeça do húmero, né? A epífise aqui proximal do húmero. Ela é arredondada, ela é meio no formato de esfera. E ela vai se encaixar perfeitamente em uma cavidade da escápula, tá? A mesma coisa acontece aqui com o nosso fêmur. A cabeça do fêmur, ela é bem redondinha, ela é bem no formato de uma esfera, que também se encaixa em uma cavidade que é chamada acetábulo, né, que está aqui nos ossos do quadril, tá? E aí, como esses 2 casos, né, se encaixam nessas cavidades que são arredondadas, eles permitem movimentos bem amplos. Então, aqui, eles permitem 3 eixos de movimentos, ou seja, permitem os 6 tipos de movimentos. Permitem extensão, flexão, adução, abdução e as rotações, rotação interna e rotação externa. Então, é por isso que conseguimos fazer todos os movimentos com os nossos braços e com as nossas pernas, tá? Por causa desse tipo de articulação que temos aqui. Se tivéssemos uma articulação diferente, provavelmente os nossos movimentos seriam limitados, tá? Então, se temos todos os movimentos de braços e pernas, são graças ao formato aí de esfera do nosso húmero e do nosso fêmur, né? Da epífise proximal aí do húmero e do fêmur, tá? Ok, esse tipo de classificação? Eu sei que é muito nomezinho, alguns nomezinhos mais chatos, né? Mas qualquer dúvida, vocês me falem, me sinalizem, por favor. Ok. Então, vamos lá ainda, né? Em relação aos movimentos todos, só os nomes, que a gente vai ver muito isso, em especial, vocês meninos aí da fisioterapia vão ouvir falar bastante dos movimentos, vão trabalhar diretamente com alguns desses movimentos, né? Onde nós vamos ter o chamado deslizamento ou resvalo, flexão, extensão, abdução e adução, as rotações, né? Interna, externa, pronação, supinação, tem também os movimentos de circundação, protusão e retração, inversão e eversão. Todos esses movimentos são permitidos graças às nossas articulações junto ao nosso sistema muscular, tá? Só ossos e articulações não conseguiriam gerar os movimentos. Os movimentos são gerados graças aos músculos, tá? Então, é um conjunto ali que vai fazer gerar os movimentos. Então, grande parte desses movimentos nós vamos discutir lá junto com os músculos, tá?
Então, aqui só para vocês verem essa questão do líquido sinovial, que eu coloquei aqui. Então, em toda articulação sinovial, nós temos essa cápsula articular, né? Que eu falei que é produzido líquido dentro da cápsula articular. Quando tem uma articulação pequena, por exemplo, nos dedos das mãos, tem uma produção pequena de líquido. Mas já quando é uma articulação maior, como os nossos joelhos, é uma produção um pouco maior de líquido, né? Então, é proporcional. Nessa foto aqui, tem uma pessoa puxando com seringa esse líquido, né, do joelho. E se vocês observarem bem, vocês vão ver que é um líquido meio amarelado, né? É um líquido viscoso, um pouquinho amarelado. As funções mesmo do líquido sinovial são nutrir e lubrificar as nossas articulações. É para isso que esse líquido sinovial serve, tá? Para não deixar as nossas articulações secas, né? Senão ia ser igual uma porta velha fazendo barulho aí quando nós nos movimentássemos, né? Ficar rangendo. Então é para isso que esse líquido serve. Nesse caso da pessoa fazendo essa punção na região do joelho, se dá porque pode acontecer da pessoa ter vamos dizer, como posso dizer, se a pessoa tem uma desregulagem, digamos assim, no processo da articulação dela, da cápsula articular, e acaba produzindo mais líquido do que deve. Então a cápsula ela fica inchada, ela fica com um acúmulo de líquido que precisa ser removido, tá? Então faz uma punção aí no local da articulação para retirar o líquido, no caso ali do joelho, tá? Dói para retirar esse líquido? Não posso falar de experiência própria porque nunca aconteceu comigo, né? Mas as pessoas falam que às vezes dói mais antes do que o próprio procedimento. Porque para fazer o procedimento, dependendo do caso, pode aplicar uma anestesia local, a pessoa nem sente a agulhada, tá? Ou já está tão incomodado porque está doendo, não está conseguindo nem dobrar a perna por causa do excesso do líquido, que quando faz já é um alívio. Tá? Então varia de pessoa a pessoa. Então só a função aí por escrito, né? Líquido então que nutre e lubrifica toda a articulação. Marcos. Oi. A pessoa, por exemplo, que tem excesso desse líquido, toda vez ela vai ter que retirar esse líquido? Ou tirou uma vez só e acabou? Não necessariamente. Ela pode retirar uma vez e acabou, porque esse líquido, por exemplo, ela pode ter produzido esse líquido a mais por causa de um trauma. Aconteceu um acidente com ela, ela bateu ali na articulação, aí deu uma inflamação, aí começou a produzir o líquido um pouco a mais. Aí ela foi lá, retirou e, ok, nunca mais produziu. Ficou numa boa. Mas pode ser que às vezes tem uma recorrência, tá? Se ela tiver uma nova batida, pode ser que produza de novo. Ela tem que fazer uma nova punção. Mas é raro acontecer assim, de rotina, é muito raro acontecer. Entendi. Tá? Entendi, obrigada. Por nada. E aqui eu coloquei só algumas lesões articulares para vocês verem, tá? Só para a gente começar a falar um pouquinho, né? Porque às vezes a gente já fica um pouquinho nessa ansiedade. Eu coloquei só para a gente discutir mesmo. Então, dessas lesões articulares, eu coloquei uma que é o rompimento ligamentar. Eu acho que na semana passada eu cheguei a comentar com vocês que nesses programas esportivos a gente vê muito, né? Rompimento de ligamentos. Lembrem sempre, né, que o ligamento vai unir osso ao osso, que é diferente de tendão, que tendão nós vamos ver daqui a pouco lá nos músculos. Então, os ligamentos, eles ligam osso ao outro. O ligamento, ele pode ser rompido durante uma atividade física, em especial de alto impacto, quando a pessoa não tem um preparo para fazer aquela atividade, ou mesmo com preparo, mas se a pessoa recebe uma pancada, se ela faz um movimento que não era para ser realizado. Exemplo, o que está aqui nessa imagem. Na imagem vocês está mostrando para a gente a articulação do joelho, onde nós vamos ter vários ligamentos, mas o que está específico aqui é o ligamento cruzado do joelho, tá? Cruzado, vocês podem observar, ele forma como se fosse um X no interior do joelho, né? Unindo aí tíbia e fêmur. Quando nós temos um movimento de rotação entre esses ossos, entre o fêmur e a tíbia, se eles giram em sentidos contrários, pode acontecer de romper esses ossos.
Acontece muito... Marco, Oi. eu tenho um tio que Ah, ele rompeu o ligamento do joelho jogando futebol. uhum. E aí até depois ele parou de jogar. Enfim, e aí ele fez uma cirurgia, né? Teve que colocar Isso. pino e a cirurgia mesmo do ligamento. Só que até hoje o joelho ainda continua saindo do lugar. Às vezes ele tá nadando dentro da piscina, o joelho sai do lugar. Por que isso acontece? Porque a cirurgia reverteu? Então, vamos lá. Pode ter acontecido isso ou não. Então, o que pode ter acontecido no caso do seu tio, tá? Então, um bom exemplo que você deu, né? Que ele rompeu exatamente no futebol. Então, no futebol é onde mais acontece, porque a pessoa tá lá correndo, tá em nenhuma direção, e aí chega uma outra pessoa e dá um esbarrão, que tá vindo em sentido diferente. Então, acontece aquele choque ali, a perna vai para um lado, a coxa tá vendo para o outro, então acontece de romper o ligamento, tá? E, sem contar a força que bate, né? No caso do seu tio, rompeu o ligamento, a gente, né, não sabe qual o ligamento certo que foi rompido, precisou de fazer cirurgia, como você está falando. Ele fez cirurgia, teve que colocar pino, provavelmente ele teve uma fratura também, né, para ter que colocar o pino. Você sabe se fraturou a perna? Sim, fraturou também. Fraturou, né? Então, aí chegou a fraturar. E no caso do ligamento, além da cirurgia reconstruir o ligamento, é importante no pós-operatório fazer musculação. É uma das principais recomendações para fortalecimento mesmo da musculatura da região, para dar estabilidade ali no caso, no joelho, tá? Porque quando não se faz esse pós-operatório, assim, né, não faz esse fortalecimento da musculatura, corre o risco de acontecer isso que você está falando, que o joelho do seu tio às vezes sai do lugar. E quando sai do lugar, hoje em dia, ele mesmo consegue colocar de volta? Sim, ele mesmo coloca de volta. É isso mesmo. Porque é como se o ligamento ele ficasse um pouco mais frouxo, digamos assim. Sabe? E a própria pessoa, opa, peraí, que o joelho está do lugar, ele mesmo Entendi. pega e deve voltar para o lugar. Né? No início, ele deve ter assustado, a primeira vez que saiu do lugar depois. Muito, nossa. Imagino. Hoje em dia, as pessoas que estão em volta ainda, assim, às vezes assustam, mas quem já é acostumado, tipo você, assim, da família, que vê acontecendo já sabe que é normal, né? E nem liga mais. Mas for uma pessoa de fora, assusta, ai meu Deus, o joelho dele. Não, calma, é só pegar e voltar para o lugar. A pessoa mesmo aprende a recolocar o joelho Desse no lugar. jeito. Não é? É por causa disso que o ligamento fica um pouquinho mais frouxo, tá? Fica um pouco mais delicado. Por isso que acontece. Entendi. Entendeu? Tá bom. E por isso que vocês veem também, de vez em quando, nesses programas esportivos, se tem um atleta lá, né, um jogador de futebol que rompeu um ligamento, vez ou outra o ligamento é rompido de novo. Toda hora ele está lá para fazer uma cirurgia. Pensa, por exemplo, no Neymar, né, um jogador jovem, vive caindo, e toda hora que é uma queda dessa, ele vai fazer uma cirurgia. Já perdi a conta de quantas cirurgias o Neymar já fez, né? No joelho, no pé, e algumas dessas por causa de ligamentos. Tá? Então tem que reconstruir aí o ligamento. Sem contar o fortalecimento de musculatura. Né? Aqui na outra imagem, só mostrando essa questão toda aí que pode dar do rompimento, né? Mostrando como que acontece o rompimento do tendão não, perdão, do ligamento. Então vamos lá, pro próximo. A mesma coisa, né, do rompimento ligamentar, só que ao invés de ser ele cruzado, pode ser os outros ligamentos também. Aqui ainda mostrando o joelho, mas, né, nós temos outros ligamentos. Podem ser esses mais externos, tá? Que eles também podem se romper. Outro tipo de lesão que é bem comum, que são as lesões aí no menisco. As lesões no menisco, elas são bem complicadas, tá? Bem complicadas principalmente em relação ao processo doloroso mesmo, até a pessoa conseguir realizar uma cirurgia, tá? O menisco, se vocês lembrarem aí de semana passada, ele é como se fosse uma placa de cartilagem que fica, né, entre os ossos do joelho para evitar o contato osso com osso, né, para evitar o atrito entre um osso com o outro. Então, é muito importante para nós. Com o tempo, e devido aí a atividades
em especial atividades físicas sem o uso adequado de calçados, né? Sem o uso de calçados adequados, vai acontecendo um certo desgaste desse menisco. E aí ele pode acabar se rompendo. Quando ele se rompe, vai ter contato osso com osso. E aí a pessoa ela sente muita dor no joelho. Tá? Sente dor mesmo, incomoda bastante. E aí o tratamento é cirúrgico. Tá? Ela tem que fazer, muitas vezes antes da cirurgia, vai tomar medicamentos, anti-inflamatórios, enfim, para aliviar a dor. Mas o que vai resolver o problema dela é a cirurgia. E o pós-cirúrgico vai fazer muita fisioterapia. Tá? A cirurgia, dependendo da idade, os cirurgiões não vão querer arriscar tanto. Então, em pacientes mais idosos, eles não vão querer arriscar muito. Tá? Por que essa questão, né, nos mais idosos? Porque tem próteses, hoje em dia isso está melhorando um pouco, mas tem próteses, de maneira geral, que elas têm que ser trocadas a cada 10 anos. Então, se o paciente tem 60 anos hoje e ele vai fazer essa cirurgia, beleza, pode colocar a prótese. Mas ela vai ter que ser trocada quando o paciente tiver 70 anos. E ele vai aguentar a cirurgia? Aí já fica com uma dúvida, tá? Então, novamente, dizendo, tem próteses melhores hoje em dia já no mercado, que não tem essa necessidade de troca. Mas tem que se avaliar o risco ali para o paciente. Então, mas as pessoas que colocam a prótese falam que é outra vida, tá? Porque realmente ela não sente mais dor. Mas o pós-operatório é bem complicado, é bem difícil. A próxima lesão aí, né, tipo de lesão, é a osteoartrite. Então, a osteoartrite parece muito com a questão lá, né, da lesão do menisco, porque a lesão pode acontecer em qualquer um. A osteoartrite já está relacionado a uma degeneração dessa nossa cartilagem, mas associada a fatores genéticos e fatores mecânicos. E muito associado também a questões de reumatismo, tá? Então, pode estar associado com isso. Questões voltadas também para a falta de lubrificação da articulação pode vir a causar essa osteoartrite, né? Que vai causando uma inflamação crônica aqui na articulação, no caso, está mostrando do joelho, e vai corroendo, vai acabando com essa proteção da articulação, com esse disco de cartilagem, tá? E vai chegar o tempo que não tem mais a cartilagem, o osso fica exposto e também gera muitas dores. E essa osteoartrite não necessariamente é só no joelho, tá? Ela pode ser em outras partes do corpo também. É bem comum na região do ombro, no ombro que é bem comum também. Aqui um exemplo, né, uma imagem aí real, mostrando um buraquinho mesmo, né, uma cratera aí formada por causa de osteoartrite, uma degeneração da cartilagem. Tá? É bem feio, né? Imagina a dor que a pessoa vai sentir com isso. Parecido com a osteoartrite, parecido na imagem, né? Tem o chamado osteocondrite dissecante. A osteocondrite dissecante é a lesão que atinge, né, o osso subcondrial, inclusive ter fragmentos ósseos desprendidos na articulação. Normalmente, as principais causas estão associadas a traumas, pancadas, tem causas genéticas também associadas, pouca vascularização ali no tecido, né? Então, alguns tipos de doenças crônicas, por exemplo, diabetes, pode contribuir para o surgimento dessa doença. Então, tem esses fatores associados. Nesses casos, imaginem vocês ter um fragmento de osso que se soltou do osso mesmo, no geral, soltou um pedacinho dele ali, por causa de uma pancada que você teve. Só que esse pedacinho do osso ficou no meio da articulação. Ou seja, quando você dobra, por exemplo, o braço, a perna, você sente dor, né? Porque tem um pedacinho de osso ali no meio da articulação. Então, é como se tivesse um pedaço de pele, de brita, dentro do sapato que você está utilizando. Então, incomoda, então dói, tá? Para descobrir uma coisa dessas também precisa dos exames de imagem, tá? Então, normalmente a radiografia consegue identificar e na maioria dos casos precisa ali de uma pequena cirurgia para retirar.
esse probleminha aí, a capsulite adesiva, também costuma acontecer bastante, tá? Que vai ser causado pela redução, né, do líquido sinovial. Como o líquido sinovial reduz e ele é utilizado para lubrificação da articulação, ele vai causar uma diminuição na amplitude do movimento. Então, a pessoa ela conseguia fazer movimentos amplos, conseguia movimentar bem aquele membro, vamos supor a articulação do cotovelo, né? Então, ela conseguia movimentar bem o braço. Se ela tem uma capsulite adesiva, ela não vai conseguir movimentar tanto o braço. Ela vai ter um movimento já mais limitado, né? Então, geralmente é causado por traumas ali na região. Pode ser, inicialmente, ali a pessoa pode pensar que é uma inflamação, que ela recebeu uma pancada, está sendo uma inflamação, está doendo muito. Geralmente, começa com esses sintomas mesmo. Aí o movimento fica limitado, ela não consegue mais levantar o braço normalmente, ela levanta pouco e já começa a sentir dor, tá? Aí, fazendo os exames, ela consegue identificar que é essa capsulite adesiva. Tem tratamento, tá, gente? Tem tratamento, tem recuperação também. E a fisioterapia ajuda bastante nessa área. A impactação óssea é um outro problema, bem comum, em especial nas bailarinas, né? E aqui a imagem mostra bastante isso. A impactação óssea, então, é quando um osso bate no outro. E aqui a gente observa que quando a bailarina fica na ponta, por exemplo, né, na ponta dos pés, o que pode acontecer? Do osso calcâneo acabar batendo na tíbia, né? Então, pode acabar tendo essa impactação óssea. O osso acabar batendo um osso no outro. Não sei se vocês já ouviram falar que pés de bailarinas não são pés muito bonitos, né? Além de não ser pés muito bonitos, por causa da atividade que elas fazem, dizem que são pés muito dolorosos, tá? Por causa, inclusive, disso aqui, dessa impactação óssea, que um osso vai batendo no outro mesmo. Cadê? Volta. A luxação, né? Ou subluxação, que nas imagens já falam por si só. Então, na luxação acontece um edema, né? Que vai deslocar, de certa forma, a articulação. Aqui está mostrando, no caso da clavícula, que ela foi um pouquinho puxada para frente, devido a esse edema, devido ao inchaço. E a mesma coisa que acontecendo na região do dedo. Então, o dedo está bem inchado, a articulação ela foi desviada. Oi? Foi só para mim, mas não trocou a imagem, não. Não mudou, não? Não. Então, peraí. Talvez foi só para mim também, né? Não, mesmo se foi, tem que mudar. Então, deixa eu retirar aqui e compartilhar de novo. Foi agora? Ainda não. Ainda não? Não. Pra mim tá aparecendo. Pra mim tá normal também. Pra mim tá normal aqui. Internet. Vou sair e vou entrar de novo. Vou sair e vou entrar. Faz isso. Mas então, né, tá falando dessa luxação aí quando tem esse edema. Essa luxação acontece muito também relacionado a traumas, né, quando nós temos algum tipo de lesão. Por exemplo, quando é relacionado a torção mesmo, quando é muito comum acontecer na região do membro inferior, né, de pé. Torção do pé pode acontecer algum tipo de luxação assim, tá? Acabar a articulação sendo desviada. Reduzindo o edema, ela volta ao local certinho, tá? Então aqui só para ilustrar mesmo esses principais tipos de problemas relacionados às articulações. Alguma dúvida, gente, em relação às articulações? Novamente eu falo, né? Eu sei que é muita coisa, né, de articulação, assim, para a gente pegar tudo de uma vez, né? Mas tem alguma coisa, assim, que salta mais aos olhos, que vocês ficaram mais interessados agora? Deixa eu só te perguntar, você falou do ligamento, só que eu não prestei atenção à diferença entre o ligamento e o tendão. O ligamento liga o osso com o osso. Isso. E o tendão é o músculo com o osso? Isso mesmo, exatamente. Obrigado.
Por nada. O tendão, a gente vai ver ele, começar a ver ele agora, ele ligando, né, o músculo ao osso. O ligamento é osso a osso, direto. Tá? Então, agora eu vou compartilhar outra tela com vocês, onde nós vamos começar a falar sobre o sistema muscular. O sistema muscular, gente, ele é bem grandinho, digamos assim. Hoje nós vamos ter só uma introduçãozinha sobre esse sistema, tá? Porque ele é grande, ele é complexo, então nós vamos ter algumas aulas sobre o sistema muscular, tá? Então, hoje é só a introdução mesmo, lembrando ainda que semana que vem a gente não se encontra, porque semana que vem é feriado, então deixa aí só uma introdução mesmo para hoje, tá? Então, sobre o sistema muscular. O nome já diz, né? Então, nós vamos falar sobre os nossos músculos. Quando nós pensamos e lemos sobre essa palavra, músculo, sistema muscular, vem à nossa cabeça esses músculos nossos mais externos, né? Músculo dos braços, pernas, abdômen, esses músculos que são mais trabalhados nas academias. Mas, além deles, nós temos outros tipos de músculos também. Assim como as articulações, nós temos 3 tipos de músculos diferentes. E nós vamos ver isso, estudar esses 3 tipos de músculos diferentes, ver as características de um e de outro, tá? Vamos começar a ver isso hoje e na semana que vem a gente continua vendo isso. Na semana que vem não, né? Na outra. Então vamos lá para a nossa definição aí de sistema muscular. Então na definição fala que ele é formado por um conjunto, né, de estruturas que ao se contraírem voluntariamente movimentam o esqueleto. Então, é formado um conjunto de estruturas, porque vocês vão ver que são vários pontos, né? Os músculos são formados por junções de coisas, né? De massa mesmo, tá? De carne, digamos assim. São as junções de fibras que vão formando o músculo em si. Aqui, quando a gente falar desses músculos, nós vamos, às vezes, sempre lembrar também de carne. Vocês vão reparar que às vezes eu sempre vou lembrar da cozinha, né? Já falei com vocês bastante de frango, por causa das articulações, de ossos. Agora a gente vai lembrar muito das carnes de boi, tá? Porque as fibras musculares do boi lembram muito algumas das nossas, tá? Quem vai para a cozinha mesmo, tem costume de mexer com as carnes, lembra que as carnes lá do boi, quando você está mexendo, ela vai ter algumas fibras, né? As fibras ali musculares. Nossa, como seres humanos, funcionam daquela forma também. Então, vão tendo várias fibras para formar um único músculo. Tá? E o nosso corpo humano é a estrutura aí, né, constituída por mais de 600 músculos. Então, é músculo pra caramba, né? E cada um desses músculos vai ter uma função específica. Tá? Então, é coisa demais. Claro que aqui, no tempo que a gente tem, nós não vamos determinar ali, conhecer os 600 tipos de músculos, né? Isso seria muito difícil para a gente conseguir fazer isso, tá? Mas eu vou tentar pelo menos mostrar os principais para vocês, os que saltam mais aos olhos, assim, de acordo com as funções deles, tá? E o conceito de músculo, então, é que são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e são capazes de transmitir movimento. Então, todos os nossos músculos, eles são capazes de produzir movimento. Tá? Uma das principais funções dos músculos é essa, de produção de movimento, produção de calor. Tá? E aqui, ainda nessa primeira, né, conceito do músculo, falam que eles cruzam uma ou mais articulações. Em geral, esses músculos esqueléticos mesmo, esses músculos mais externos, eles têm que estar ligados a pelo menos 2 ossos diferentes. Se o objetivo dele é gerar movimento, ele tem que estar ligado a 2 ossos diferentes para causar esse movimento. Tá? Porque se ele tivesse ligado a apenas um osso, ele não ia conseguir mover a articulação, tá bom? E aí seguindo ali no conceito dos músculos, fala, né, que os músculos são capazes de transformar energia química em energia mecânica. Porque essa energia química é levada ali para as células, né, por meio do sangue,
Então, nós temos todos os nutrientes que nós carregamos no nosso sangue, né? Nós adquirimos por meio da nossa alimentação, eles vão pelo sangue, enfim, vão até os músculos, até as células do nosso músculo e conseguir, na verdade, transformar essa energia química na mecânica, para que nós conseguimos nos movimentar. Pessoal, apareceu uma mensagenzinha aqui para mim, falando que está com dificuldade para transmissão. Vocês estão conseguindo ouvir tranquilos ou está com problema mesmo? O meu tá normal, Marcos. O meu tá ótimo. O meu tá normal também. Então, beleza. Qualquer coisa, se estiver travando, se tiver alguma coisa, vocês me falam que eu pego o cabo, tá? Eu estou utilizando só o Wi-Fi hoje, mas qualquer coisa eu pego o cabo de rede que deve estabilizar. Então, vamos lá, seguindo. Né? As funções aí básicas dos músculos, então. A primeira e uma das principais é a produção de movimentos corporais. Igual a gente estava falando agora mesmo, os músculos eles servem para isso, né? Para produzir os nossos movimentos. Qualquer movimento que você faça no seu corpo, ele está utilizando músculos para isso. Exemplo de movimento simples. Para você piscar os olhos, tem músculos que estão sendo utilizados para isso. Tá? Para você piscar, para você abrir a boca, tudo isso é musculatura. Então, nós estamos utilizando esse sistema muscular, involuntariamente. Tá? E quando eu falo involuntariamente, é porque temos músculos voluntários e temos músculos involuntários também. E isso nós vamos entender um pouquinho, começar a entender um pouquinho disso daqui a pouquinho. A outra função relacionada aos músculos é a estabilização das posições corporais. Então, os músculos nos ajudam a manter a nossa postura. Então, vocês aí, os meninos em especial, de novo, da fisioterapia, têm uma preocupação muito grande em relação à postura mesmo, a estabilização das nossas posturas. Né? Como que você se mantém o seu corpo para realizar determinadas atividades, porque sabem, né, vão saber daqui a pouquinho, quais os efeitos de uma má postura no corpo, né? Em especial ao longo dos anos. Né? Então, os músculos, eles dão essa estabilidade dão essa estabilização, né, para as nossas posições corporais. Nós sabemos que quando a gente fica numa posição ruim, as costas doem, por exemplo. Né? Então, é musculatura que faz doer. Tá? Os músculos também, né, eles são responsáveis aí pela regulação do volume dos órgãos. E a gente pensa, como assim regulação do volume dos órgãos? É porque muitos dos nossos órgãos são formados por músculos. Tá? Por exemplo, o nosso coração. O nosso coração, vocês já devem ter ouvido falar que o coração é chamado de miocárdio. Miocárdio é o mio, esse mio, o prefixo, significa músculo. Miocárdio significa músculo cardíaco. Tá? Então, o coração é um tipo de músculo. Então, o tamanho do coração é definido de acordo com a musculatura. Além do coração, nós temos estômago, esôfago, intestino. Tudo isso são músculos. Um outro tipo de musculatura, mas ainda assim são músculos, tá? O próximo, né, o movimento de substâncias dentro do corpo. Sim, porque o nosso sistema, né, corporal, ele funciona por meio da circulação sanguínea. Na nossa circulação sanguínea, nós temos veias e temos artérias, tá? Tudo que vocês sentirem aí, por exemplo, pulsando no corpo de vocês, os vasos sanguíneos que estiverem pulsando naturalmente, são as chamadas artérias, que é o que vai levar sangue com oxigênio para o corpo, levar nutrientes para as células, tá? Então, são essa via que sai do coração para levar um sangue dito como limpo para o corpo. Ao contrário das artérias, nós temos as veias no nosso corpo, que vão pegar o sangue que já estaria sujo dessas células espalhadas pelo corpo inteiro e levar de volta para o coração, tá? Onde vai acontecer uma limpeza desse sangue e o ciclo reiniciar. Para fazer esse movimento, as veias não pulsam. Então, como que ia acontecer esse retorno venoso? Como que o sangue iria voltar para o coração?
O sangue só consegue voltar ao coração devido aos movimentos dos músculos, tá? Popularmente, as pessoas dizem que nós temos um coração nas pernas. É como se fossem as nossas batatas das pernas, né? Esse músculo da panturrilha funciona como se fosse uma bomba também, funciona como se fosse o nosso coração. Ele bombeia o sangue que está aqui nos nossos membros inferiores para cima, de volta para o coração. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, tá? Como que ele funciona. Então, por isso que fala dessa movimentação aí de substâncias dentro do corpo. E, por fim, a produção de calor. Por causa de toda essa movimentação que o nosso corpo tem, né, diariamente, a todo momento, na verdade, ele está produzindo energia, está produzindo calor. Sem contar a reação que o nosso corpo tem quando ele está com frio, quando nós estamos com frio, né? Quando nós estamos com frio, o que começa a acontecer? Nós começamos a vibrar, nós começamos a tremer, né? Isso é um mecanismo do nosso corpo para tentar nos aquecer. Então, é uma das funções dos músculos, essa produção de calor. Ainda nessas questões iniciais, né, relacionadas aos conceitos, nós vemos a imagem aí de um músculo em si, tá? Um músculo comum, um músculo desses mesmos mais comum, mais externos, onde nós temos em maior quantidade, tá? Para vocês verem. Então, o músculo, de maneira geral, é constituído por uma parte média e contrátil, que é chamada de corpo ou ventre, e duas extremidades inextensíveis, que são chamados tendões, tá? E aí tá a classificação, tem o tendão de origem, que é da cabeça fixa, e o tendão de inserção ou cauda, que é móvel, né? Mas pode haver uma inversão entre eles. Mas vamos lá para a imagem, para a gente entender a imagem primeiro. O músculo, essa parte toda do meio, lembra da carne. Aquela parte vermelha da carne seria o músculo em si. E as duas pontas da carne, que vai ligar aos ossos, são os chamados tendões, tá? Então, só relembrando, o tendão tem a função de ligar o músculo ao osso, tá? Então, essa é a função do tendão, ligar músculo ao osso. Aqui ainda a gente pode lembrar novamente da carne, que a gente compra lá no açougue. Vocês já viram a carne, músculo mesmo, músculo de boi, né? Se não viram, quando alguém da casa de vocês, a mãe, enfim, alguma pessoa da casa de vocês for comprar músculo de boi, pede ela para te avisar, principalmente se ela comprar inteiro, tá? Vocês vão ver que é bem claro isso que eu estou falando com vocês. Tem a parte vermelha, tá? Que é o ventre do músculo, a parte que vai ter todo o movimento de contração, de relaxamento, e na ponta desse músculo tem umas partes mais esbranquiçadas, tá? Parecendo quase que uma cartilagem, mais durinha, mais esbranquiçada, tá? Que são os chamados tendões. Esse músculo de boi é até uma carne de cozinhar, tá? Então, uma carne mais dura, digamos assim, né? Então, às vezes vocês já até comeram essa parte de tendão, que é uma parte mais gelatinosa, depois que cozinha, tá? E não sabiam que era o tendão, que está mais nessa parte de tendão. Enquanto o ventre é a parte mesmo da carne propriamente dita. E quando a gente está cortando a carne, nós conseguimos observar todas essas fibras aqui que estão lá desenhadas no músculo, tá? Além disso, vocês, não sei se alguns de vocês mexem com cozinha, vocês vão observar que dentro desse ambiente, né, da cozinha, as pessoas falam que de acordo com o sentido que você corta a fibra muscular, a carne ela fica mais macia ou mais dura, tá? Então, a gente pode pensar nisso ainda, tá? Porque se você cortar a fibra muscular, a carne endurece, porque você corta a fibra, tá? Então, a gente não pode cortar essa fibra. Mas isso é assunto de cozinha, né? Então, vamos continuar para o nosso aqui. Então, essa próxima imagem, só para mostrar os tipos básicos de músculos para vocês.
eu falei que nós temos 3 tipos de músculos com características diferentes, cada um deles, né? O primeiro tipo, que está sendo mostrado aí nessa imagem, é o chamado músculo estriado esquelético. Quando a gente fala que um músculo ele é estriado, é por causa, olha essa, na imagem, esse que está mostrando em cima, tá? Na parte superior. Então, em cima, vocês estão vendo que está cheio de risquinho, está cheio de cortes. É como se fossem as estrias do músculo, tá? Por isso que ele é chamado de estriado. O do lado é o músculo liso e o terceiro é o músculo estriado cardíaco. Vocês observam que ele também tem alguns cortezinhos ao longo da fibra muscular. Esse músculo estriado esquelético, as fibras dele são paralelas. Ou seja, uma fibra muscular está paralela à outra, está juntinha, mas uma sobre a outra, tá? Uma coladinha à outra, como se fossem meus dedos aqui, um junto do outro. Enquanto no músculo liso, não é tão paralela assim. Olha como que elas são. São fibras diferenciadas, tá? O formato das fibras, inclusive, são diferentes. No músculo estriado esquelético, as fibras são longas, né? São formato cilíndrico. Aqui no músculo liso, não. As fibras são curtas, são fusiformes, tem essa forminha, né, como se fosse puxada, como se fosse um losango, né? E já no estriado esquelético, as fibras têm sim a presença de estrias, mas essas fibras musculares, elas são ramificadas. Elas são ramificadas porque aqui no coração, o coração ele funciona ou o coração não funciona, tá? Que é diferente do restante dos músculos que nós temos espalhados pelo corpo. Os músculos do braço de vocês, por exemplo, se você está carregando 100 gramas de determinado produto. Então, você pegou, por exemplo, eu tenho aqui uma manga. Eu estou carregando uma manga, vamos supor, 100 gramas. Então, eu estou utilizando um músculo, tá? Uma fibra muscular para carregar 100 gramas. Mas se eu pegasse uma sacola com 10 mangas, eu ia estar utilizando 10 fibras musculares. Eu ia estar utilizando mais músculo para carregar isso. O coração não. O coração ou ele vai funcionar por inteiro ou ele não vai funcionar, tá? Aqui ainda a gente consegue ver nessa mesma imagem a localização, né, desses músculos. Então, volta. Então a gente consegue ver a localização desses músculos. Então a gente observa que o músculo estriado esquelético está principalmente presente, né? Tá, como o nome diz, ele é estriado esquelético, então ele está conectado ao nosso esqueleto, está conectado aos nossos ossos, né? Então ele está junto aos nossos ossos, são os nossos músculos mais externos. Então são os músculos que as pessoas vão às academias para que eles cresçam, tá? O músculo liso é diferente. A musculatura lisa acontece na musculatura lisa, ele está principalmente no interior dos nossos órgãos, tá? A musculatura lisa, ela forma alguma das nossas vísceras, igual eu já tinha falado com vocês. Esôfago, estômago, intestinos, tudo isso é musculatura lisa. Vasos sanguíneos, tá? Isso é musculatura lisa. E o terceiro, que é o músculo estriado cardíaco, só está presente no nosso coração, tá? Ainda temos as outras características que é em relação ao movimento que ele faz. Se ele é voluntário ou involuntário. O músculo estriado esquelético, ele é voluntário. Ou seja, você controla aquele movimento. Você movimenta se você quiser. Então, eu, por exemplo, estou mexendo com essa caneta. Eu peguei a caneta porque eu quis. Eu solto porque eu quero, tá? Mas agora eu estou aqui conversando com vocês, nós estamos discutindo aqui esse assunto do sistema esquelético, e meu estômago está trabalhando, meu intestino está trabalhando, e eu não tenho controle nenhum sobre isso, tá? Eu não sei, eu não posso falar agora, opa, estômago, intestino, para de trabalhar. Não quero que você trabalhe agora. Ou posso pensar o contrário, falar, eu quero que você trabalhe agora. Não tem como fazer isso, tá? Porque ele é involuntário. E o terceiro também, que é o músculo estriado cardíaco, ele também é involuntário. O seu coração trabalha independente da sua vontade.
Então, se você quiser, seu coração, você acha que ele está batendo lento demais, você fala, coração, bate mais rápido. Ele vai continuar na dele, não vai nem te ouvir. Ou o contrário, você acha que está com o pulso acelerado, fala, coração, relaxa, bate mais devagar. Ele também nem te ouve. Ele continua no ritmo dele, tá? O único que te obedece mesmo, que segue os seus comandos, é o estriado esquelético. Somente ele. Os outros dois são movimentos involuntários, tá? Ou seja, não dependem da sua vontade, tá? Seguindo nisso, a gente só vai especificar um pouquinho de cada um desses músculos, só para a gente já ter uma ideia do que eles são, tá? Nas próximas semanas, nós vamos explorar um pouquinho mais sobre cada um desses músculos. O músculo isquiado esquelético, né? Nós já falamos que ele tem essa contração que é voluntária, e além dela ser voluntária, ela é rápida, tá? Ela é rápida porque você precisa desse movimento rápido mesmo, precisa que ele aconteça na hora. Eu, por exemplo, estou com a caneta aqui na minha mão. Se eu quiser soltar a caneta e pegar com a outra mão, eu tenho que conseguir fazer isso, tá? Então, o movimento precisa ser rápido. Lembrando também, por exemplo, se eu tiver em uma situação, se eu for encostar em uma superfície, vamos supor, meu celular é uma superfície que está aqui e era quente. Como se fosse uma chapa aqui que está aquecida, que está quente. Se eu for colocar a mão e esse movimento não fosse rápido, minha mão ia estar aqui, ia queimar, e eu não ia conseguir tirar a mão, né? Então, por isso que esse movimento precisa ser rápido desse músculo esquelético, tá? E ele é rápido também devido à inervação dele. Ele é inervado pelo nosso sistema nervoso central. Sistema nervoso central, ele trabalha de acordo com as sinapses. As sinapses são sinapses elétricas. É muito rápido a transmissão aí do pensamento e do movimento que você faz, tá? Na prática, às vezes nós nos movimentamos sem nem pensar, né? De tão rápido que é. E por fim, a outra característica é que esses músculos, eles movimentam, são responsáveis, né, pelo movimento de ossos e cartilagens do nosso esqueleto. Aqui ainda nessas duas imagenzinhas, né, um desenho esquemático e um desenho aí aumentado do microscópio, a gente observa como que são essas fibras musculares desse tipo de tecido. Então, no estriado esquelético, a gente vê que as fibras musculares, elas são paralelas umas às outras, cheia de estrias, né, ao longo das fibras, e que ela tem a presença de núcleos ao longo das fibras musculares. Aqui a gente observa isso, né, nessa imagem que é do microscópio. A gente observa uma fibra, outra fibra, né, paralelas aí umas às outras. Esses pontinhos, que são vários, são os núcleos, tá? Os núcleos que estão presentes ao longo das fibras. E essas ranhuras que aparecem aí são as estrias presentes na fibra muscular, tá? Então, esse é o nosso músculo estriado esquelético. O próximo slide fala, né, que nesse grupo de músculo estriado esquelético, existem no nosso organismo aí cerca de 327 pares desses músculos. E além desses 327 pares de músculo, temos mais 5 ainda músculos ímpares, que são medianos, tá? Que ficam mais localizados no centro do nosso corpo. Ou seja, mais de 650 músculos são desse tipo, tá? E que são divididos aí em 9 grandes grupos, né? Cabeça, pescoço, tórax, abdômen, região posterior do tronco, ou seja, as nossas costas, membros superiores, membros inferiores, aqui eu não estou conseguindo ler que está tampando, mas enfim, órgãos dos sentidos e períneo. Órgãos dos sentidos seriam relacionados ao nosso nariz, né? O nariz, olhos, ouvidos e as nossas boca e mãos. E o períneo, a região da nossa pelve, tá? A região do nosso quadril. Então, temos todos esses músculos aí, tá? Mais de 600 envolvidos nessas regiões. Segundo tipo de músculo que nós temos é a musculatura lisa. Então, tecido muscular
liso. Nós já falamos que, né, que ele tem contração involuntária, ou seja, não depende do nosso querer, digamos assim, mas essa contração dele é lenta. Então, esse músculo liso, ele contrai lentamente, tá? É bom ele contrair lentamente? Sim. É dessa forma que ele tem que trabalhar, tá? Por quê? Vamos supor, eu falei com vocês que o intestino é musculatura lisa. Se o intestino é musculatura lisa, se ele trabalhasse de forma rápida, você ia viver de diarreia, tá? Então, porque não ia dar conta, do seu intestino não iria dar conta de absorver o líquido tão rápido. Se fosse muito, muito lento, você ia viver com o intestino preso, porque ia demorar para o intestino conseguir absorver todos os nutrientes, formar o bolo fecal. Então, é de forma lenta, mas não quase parando, tá? É lenta, é devagar, mas nem tanto. Está localizada aí, né, principalmente na parede dos vasos sanguíneos, órgãos do sistema digestivo, respiratório, genital e urinário, enfim, nas nossas vísceras de maneira geral, nós temos esses músculos lisos. Na imagem aqui no esqueminha, a gente vê como que é o formato da fibra muscular desse tecido. Então, uma fibra chamada fusiforme, e ela tem um núcleo único, tá? Enquanto a fibra do estriado esquelético tinham vários núcleos, aqui cada uma fibra dessa musculatura lisa vai ter um núcleo só. Aqui a gente tem, por exemplo, na imagem do microscópio, a gente não consegue ver isoladamente cada uma das fibras, a gente observa os pontos mais coloridos, que são os núcleos, porque a fibra ela fica muito colada uma com a outra, devido à sua aparência filiforme, tá? Mas o núcleo é individual. Cada uma tem o seu núcleo. E, por fim, nós temos o músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco, ele tem, né, sua contração também involuntária, ou seja, o coração ele funciona ou não funciona, né? Só que essa contração, ela é vigorosa, é uma contração forte, porque o coração precisa de mandar sangue para o seu corpo inteiro, né? Então precisa contrair com uma força considerável. E essa contração, normalmente, ela é rítmica, ou seja, ela segue o mesmo ritmo. Então, normalmente, seu coração, vou bater palma só para que vocês possam ouvir certinho. Então, seu coração está lá batendo em um compasso certinho, ritmado. Essa que eu estou batendo a palma aqui é como se fosse a contração do seu coração, sempre nesse mesmo ritmo. Porque se seu coração mudar o ritmo que ele está contraindo, né, que ele está batendo, você tem a chamada arritmia. Então, se seu coração está seguindo um ritmo, de repente ele dá uma acelerada e volta, ou o contrário, ele está seguindo um ritmo, de repente ele dá uma diminuída no ritmo e volta, também é considerado uma arritmia. E aí já é, dependendo do caso, considerado um problema cardíaco que precisa de tratamento, tá? E esse tipo de músculo, né, forma a maior parte do coração de nós vertebrados. Na imagem aqui também do desenho, a gente observa que as fibras musculares, elas são paralelas, sim, umas às outras. Elas têm a presença de estrias da mesma forma que o estriado tinha, mas aqui a gente observa que tem ligação entre uma fibra muscular e a outra, o que não existia no músculo estriado esquelético, tá? Nessa imagem aqui do microscópio, ampliada assim no PowerPoint, não está tão boa para a gente ver, tá? Mas era para a gente conseguir observar que uma fibra conectava junto com a outra. Aqui está muito ruim mesmo para a gente conseguir ver isso, tá? Eu coloquei essa imagem aqui só para vocês verem a quantidade mesmo de músculos que nós temos. É uma infinidade, né? É músculo pra caramba. Então é muita coisa, tá? E nós vamos falar sobre toda essa importância aí desses músculos. Antes da gente finalizar por hoje, eu quero começar a construir com vocês uma espécie de quadro comparativo entre esses 3 tipos de músculos, tá? Vou pedir só um minutinho
para você. Só vou pegar um copo d'água, que minha garganta tá seca aqui. Só vou pegar um copo d'água e já volto para a gente fazer isso, tá? Só um minutinho. Tá bom. Pronto, já voltei. Deixa eu voltar aqui a compartilhar o PowerPoint para a gente já construir esse quadro aqui. Pronto. Vamos lá, vou fazer, montando aqui com vocês, uma espécie de quadro mesmo para a gente comparar esses 3 tipos de músculos. Aqui eu já comecei a dar algumas informações sobre eles para vocês, mas vou dar um pouquinho mais de informações, tá? Só para a gente já ter esse quadro um pouquinho maior, com as informações mesmo, que nós vamos dar continuidade aí nas próximas aulas. Então, na primeira linha, aqui eu vou colocar as características. Não está escrevendo. Deixa eu tentar escrever. Só um minutinho, deixa eu tentar escrever, já, porque não está escrevendo aqui. Agora apareceu. Então vamos lá, características relacionadas aos músculos. Eu vou colocar na mesma ordem que a gente estava falando, tá? O músculo, então, é esquelético. Vou só simplificar, né, o nome deles para caber no espaço certinho. Liso. Um M, né, na frente. Músculo liso. Músculo estriado, esquelético. E o músculo estriado cardíaco. Então, nós temos esses tipos aí de músculos, né? Aumentando aqui a tabela para que vocês possam ver, depois eu coloco isso em um tamanho maior, tá? Em relação ao movimento. Em relação ao movimento, vocês viram, né? Vocês lembram, músculo esquelético, é voluntário ou involuntário o movimento? Voluntário. 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 Movimento voluntário. Voluntário. E os outros dois? Involuntário. Voluntário. Isso. Involuntário. Muito bem. Involuntário. Isso, certinho. Em relação ao formato da fibra, não formato da... formato da fibra. Formato da fibra muscular. Então, o formato da fibra muscular do estriado esquelético. Como que essa fibra muscular ela é? Vocês lembram? Estriado. Estriada, ótimo. O que mais?
Lembra que elas são mais alongadas? Paralelas e longas. Isso. Então elas são alongadas, paralelas. E elas também eu posso falar que elas são cilíndricas. Tá? Porque elas são como se fosse o formato de uma caneta, tá? Como se fosse um cilindro, assim, uma paralela à outra. Tá? Do músculo liso. Vocês lembram? São fibras curtas. São fibras curtas. E o chamado fusiforme. Aquele formato meio de losango, tá? É o chamado fusiforme. E do estriado cardíaco. Estriada também, né? E ramificada. Ramificada porque uma fibra tem ligação com a outra, tá? Por isso que a gente fala que ela é ramificada. Vamos só colocar aqui em relação à presença de núcleos nas fibras musculares. Em relação à presença de núcleos nas fibras musculares. O esquelético, como que é? Multinucleada, tá? Então tem vários núcleos ao longo da fibra muscular. A lisa é chamada mononucleada, porque só tem um núcleo em cada fibra muscular, tá? E o cardíaco também ele é considerado mononuclear, nucleada, apesar das ramificações que ela tem. Só que em cada raminho ali do cardíaco, a gente só tem um núcleo, tá? Por isso que a gente fala que ela é mononucleada. O próximo ponto que a gente vai falar, contração eu já coloquei, não coloquei que o movimento é voluntário, involuntário, então eu vou colocar aqui velocidade da contração. Velocidade da contração. Então, o músculo esquelético é contração rápida, né? Lembra que a gente pega as coisas rápido, então tem que ser essa contração mais rápida. Musculatura lisa, lembra? É rápida ou lenta? É lenta. Então, e na cardíaca? É forte. É Forte e rítmica. Isso, forte. Rítmica. Eu posso colocar que ela é rápida ou lenta? Depende, tem livros que me falam que eu posso colocar que ela é lenta. Mas, porque ela é lenta, vai depender de vários padrões. Porque se vocês forem olhar valor de normalidade, o nosso coração bate entre 60 e 100 vezes por minuto. Um coração de adulto. Isso ele estaria numa classificação de lento, tá? Mas vou deixar só no forte rítmico, porque isso pode confundir um pouco, esse rápido e lento, tá? Então, deixar só o forte rítmico. Que mais, hein? Ah, tá. Eu acho que só foi isso que a gente falou. Não, local. Local de presença dos músculos. Então, onde que esses músculos estão presentes? O músculo esquelético está presente onde? Os músculos esqueléticos estão ligados aos ossos. Ligados aos ossos. Então, estão presentes, por exemplo, nos membros superiores, membros inferiores, abdômen e por aí vai. Estão ligados aos ossos. Ao invés de colocar abdômen, vou colocar até tronco, porque envolve tórax, envolve tudo. O músculo liso está presente onde? No estômago. Isso, o estômago é um local. Sistema respiratório.
Isso, estômago, intestino, sistema Vasos sanguíneos. ótimo, respiratório, vasos sanguíneos, falta no acento aqui, vasos sanguíneos, genitais, pupila, tudo isso tem musculatura lisa, tá? Útero, por exemplo, ele é de musculatura lisa, enfim. E o cardíaco no coração, né? Só no coração. Acho que das coisas que nós falamos, foi isso. Só ver formato da fibra, presença de núcleo, velocidade de coração, de contração, local, presença de músculo. Acho que foi isso. Já vou acrescentar aqui só mais 2 pontos que nós vamos falar nas próximas aulas, e para fechar o quadro só tem mais 2 linhas mesmo. Vou acrescentar o tipo de movimento e vou acrescentar a proteção. Então vamos lá, para eu explicar isso para vocês. Todo músculo desses, ele faz um tipo de movimento, né? Ou mais de um tipo de movimento. Por exemplo, o músculo esquelético, ele faz, a função principal dele é gerar movimento. O nome desses movimentos são os que a gente está falando agora mesmo, quando estávamos nas articulações. Então, o movimento que o músculo estriado esquelético faz, principalmente flexão e extensão, adução, abdução, principalmente flexão, extensão, adução e abdução, tá? Ainda poderia colocar rotação interna, rotação externa, porque isso ajuda aqui com a musculatura. A musculatura lisa, o movimento que ela faz é classificado como peristaltismo. Ou movimentos peristálticos, é a mesma coisa. Esse peristaltismo, esses movimentos peristálticos, são movimentos no sentido de empurrar, ou seja, o tipo de movimento que o nosso intestino faz, tá? Quando você come alguma coisa, e não só o intestino, tá? O esôfago, o estômago, ele faz esse movimento de empurrar aquele bolo alimentar, tá? Eu vou procurar um vídeo daqui a pouquinho, quando eu terminar de montar esse quadro, procura esse vídeo mostrando esse movimento peristáltico só para vocês verem certinho como que é isso, tá? E o músculo cardíaco, ele faz 2 tipos de movimento, que são os chamados sístole, que é a contração do coração, e diástole, é o relaxamento do coração. Só isso que ele faz, tá? Contrai e relaxa. E o coração, ele funciona alternadamente. Parte dele está contraindo e parte está relaxando, tá? Então, ele funciona fazendo sístole e diástole. Vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. Eu coloquei aqui como epitélio de proteção, porque todos os nossos órgãos, e os músculos não vão ser diferentes, eles têm como se fosse uma película protetora, como se fosse uma capinha de proteção, para não ficar também um músculo esfregando no outro, tá? Então, eles têm uma películazinha ali para dar essa proteção. Novamente, voltando a falar lá da carne do boi, do açougue. Se vocês já compraram carne, em especial em supermercados, que no açougue normalmente o açougueiro limpa, né? Mas se você comprou no supermercado, aquela peça que vem numa bandejinha, normalmente ela vem com uma película, ela é meio... A carne em si, tá? Ela vem com parece uma gosminha meio gelatinosa, enfim, é uma película de proteção. Como é um músculo estriado, aquela carne do boi, aquilo ali chama fáscia muscular. Aqui é fáscia muscular, tá? Aquela película protetora da carne chama isso, fáscia muscular.
No músculo liso, é a chamada túnica adventícia. No músculo estriado cardíaco, é o chamado pericárdio. Então, vou ampliar aqui para que vocês vejam com maior facilidade. Então, esse quadro que nós acabamos de formar, ele tem essas características aí, principais, mostrando as principais diferenças entre os músculos, estriado esquelético, músculo liso e músculo estriado cardíaco, tá? Que esse tipo de quadro é muito bom para a gente bater o olho e conseguir identificar mesmo essas diferenças, tá? Então, tentem lembrar dessas características e recorram aqui sempre que for necessário, tá? Que isso aqui vai ajudar a gente mais para frente. Tá? Não sei se vocês estiverem anotando, mas enfim, né? Vai ficar salvo aqui, que eu fiz anotado isso agora, então no PDF que eu enviei para vocês anteriormente não estava salvo, né? Que eu construí agora junto com vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso dar um print, enviar lá no grupo. Enfim, está salvo na aula que está sendo gravada também, tá? Ou se vocês estiverem anotando, não precisa. Mas de toda forma, vocês querem que envie lá no grupo? Sim. Então, ótimo. Sim. Tá. Eu salvo de novo como novo PDF e envio lá no grupo, tá? Que aí todo mundo tem o acesso. Tá? Que a gente não tem dúvida. Então, agora só vou retirar aqui, só para procurar um vídeo rapidinho, para mostrar para vocês como que ocorre o movimento peristáltico. Deixa eu só abrir uma página na internet. Movimento peristáltico. Não é isso. Tem um vídeo mostrando o movimento peristáltico, gente. Espera aí, que aqui vai ter um vídeo do YouTube. Ótimo, achei um vídeo aqui. Vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam ver. Deixa eu só ver se eu consigo colocar a tela inteira. Consigo. Deixa eu compartilhar. Aqui, nesse vídeo, eles vão mostrar o intestino, tá? E esse tipo de movimento que o intestino está fazendo é o chamado movimento peristáltico. Então, vocês estão vendo que é um movimento lento e que ele está empurrando, é como se parte empurrasse e parte parasse. Parte empurrasse e parte parasse, tá? Então, esse que é um movimento peristáltico, tá? Meninos, alguma dúvida de hoje? Não, tá tranquilo, professor. Hoje foi tranquilo? Tranquilo também. Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte agora com vocês. Vou mandar lá no Você grupo. vai postar essa aula no YouTube? Vou sim. Beleza. Daqui a pouco, né? A gente está Entendi, ela finalizando toda agora. Vou na finalizar a internet, tá? gravação. Tá, vou postar sim. Vou finalizar a gravação, aí esperar o tempinho, que até baixar a aula, Não, para depois tranquilo. postar no YouTube, mas ainda hoje eu devo conseguir esse link, que agora eu deixo baixando, são, né, até as 10 horas, eu acho que termina de baixar, lá para as 11, assim, já deve estar postado no YouTube, tá? E eu Tranquilo. mando o link para vocês no grupo e posto no AVA também. Tá, obrigado. E o que mais? Vou mandar lá no grupo agora, que eu vou salvar esse PDF de novo, tá? A aula de hoje dos músculos. Vou salvar em PDF de novo para mandar no grupo. E
que mais? Vou mandar um exercício sobre articulações para vocês. Esse exercício, vocês não precisam ter tanta pressa, como semana que vem é feriado, eu deixei para vocês me entregarem até na outra semana, tá? Aí vocês têm um tempinho maior para fazer, é rapidinho, tem questões de múltipla escolha, então é bem fácil de fazer, tá? Quando forem fazer, se quiserem mandar só respostas também, não tem problema. Enfim, é rapidinho de ser realizado. E só outra coisa, só para saber o que é melhor para vocês. Eu tenho salvado esses arquivos, tanto as aulas quanto os exercícios que eu estou mandando para vocês em PDF, porque algumas pessoas sempre pediam para ser PDF porque tinham dificuldade de abrir no celular. Outro arquivo, por exemplo, do Word. Vocês têm dificuldade ou o Word é tranquilo também? Ou preferem até o Word ou pode continuar o PDF? Pra mim, tranquilo. Ah, pra mim também tanto faz. Qualquer um pra mim. Pra mim Então, também, ó. tanto faz. Então, ótimo. Qualquer coisa eu tento colocar até dos dois, para mim também tanto faz. Tá? Então, vou mandar para vocês, então, isso lá no grupo agora. E, então, bom final de semana, meninos, para vocês. E a gente se encontra agora só no dia 8. Também. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu também. Obrigado, gente. Qualquer Pode coisa ir. podem chamar, tá? Que eu estou à disposição aí. Chama lá no WhatsApp, manda e-mail, enfim. Tô aí, tá? Só chamar. Ok. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Tchau. meninos. Tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.